Olá! Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo na trajetória de três das mais proeminentes e, ao mesmo tempo, conflitantes jovens lideranças políticas do Brasil. Figuras que, de fato, conquistaram o poder na era digital. Vamos tentar entender como essa nova geração se tornou tão influente e, ainda assim, tão radicalmente diferente nas suas visões para o país. É um verdadeiro paradoxo. Então, vamos conhecer os protagonistas da nossa análise de hoje. Tabata Amaral, Kim Kataguiri e Nicolas Ferreira, três deputados federais que representam, sem exagero, caminhos completamente distintos para o futuro do Brasil. Ok, a grande pergunta é essa: como eles conseguiram chegar lá? E, mais importante, por que são tão opostos em quase tudo? Para responder isso, a gente vai explorar as origens, as crenças, o jeito que cada um se comunica e, claro, as controvérsias que os definem. E olha que interessante, embora todos façam parte da mesma geração, os caminhos que eles trilharam até a Câmara dos Deputados não poderiam ser mais diferentes. Os pontos de partida de cada um já dizem muito sobre o foco político deles, né? A Tabata vem das lutas socioeconômicas da periferia de São Paulo, o Kim do interior industrial e o Nicolas de uma comunidade evangélica em Belo Horizonte. A jornada da Tabata Amaral foi literalmente forjada pela excelência acadêmica. Tudo começou com uma medalha na Olimpíada de Matemática quando ela tinha só 11 anos. Isso a levou a uma bolsa de estudos, a mais de 40 medalhas em competições científicas e, por fim, a uma vaga na prestigiada Universidade de Harvard. Já o Kim Kataguiri, ele é um nativo digital puro. Ele construiu todo o seu capital político na internet, sabe? Começou como um crítico no YouTube e foi evoluindo até se tornar um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, o MBL, que foi super influente. E a ascensão do Nicolas Ferreira foi totalmente impulsionada pelo alinhamento dele desde cedo com o bolsonarismo. Ele usou as redes sociais de forma massiva para construir uma base de seguidores gigante, principalmente no meio conservador e evangélico. Agora vamos em frente e ver como essas origens tão diferentes acabaram moldando três ideologias que hoje batem de frente lá no coração da política brasileira. Essa tabela aqui resume brilhantemente as divisões centrais entre eles. A Tabata foca numa reforma social baseada em dados, em evidências. O Kim defende o liberalismo de livre mercado com menos Estado. E o Nicolas tem como base uma plataforma de conservadorismo cristão, com o lema Deus, Pátria, Família. A ideologia da Tabata, por exemplo, se materializa em movimentos como o Acredito, que ela ajudou a fundar. A ideia ali é renovar a política apoiando candidatos progressistas, gente nova e com mais diversidade, logo na primeira eleição. Do lado do Kim Kataguiri, a agenda dele no Congresso se concentra na cartilha do liberalismo clássico: enxugar o Estado, modernizar a economia e, claro, promover a disciplina fiscal. Já o Nicolas Ferreira defende uma agenda bem mais à direita, focada nas chamadas guerras culturais, na oposição a pautas LGBT, por exemplo, além de ser contra reformas tributárias e defender o que ele chama de liberdade de expressão irrestrita. Pois é, e o mais interessante é que, apesar de todas essas diferenças, os três são mestres da comunicação digital. Só que cada um joga com um manual completamente diferente. Para ter uma ideia da força disso, olha esse número: quase 1,5 milhão de votos. Isso mostra a escala impressionante da mobilização digital do Nicolas Ferreira. Ele conseguiu transformar a influência online em um número recorde de votos. E as táticas dele são bem distintas, né? A Tabata usa um tom mais técnico, sempre se baseando em dados. O Kim consegue misturar análises super profundas da legislação com a famosa guerra de memes. Já o Nicolas, o estilo dele é o confronto direto, inflamatório, para realmente energizar a base dele. E é claro que com estilos tão diferentes e estratégias tão agressivas, os confrontos e as polêmicas são inevitáveis. Vamos dar uma olhada agora nos principais pontos de atrito que marcaram a carreira de cada um. O momento que foi um divisor de águas para Tabata Amaral aconteceu logo no comecinho do primeiro mandato dela, quando ela se posicionou sobre uma das principais pautas do governo Bolsonaro. Ao votar a favor da reforma da Previdência, contra a orientação do partido dela na época, o PDT, a Tabata iniciou um debate nacional sobre lealdade partidária versus convicção pessoal, e isso acabou levando à saída dela do partido. Outras polêmicas, como a contratação do namorado na campanha, também agitaram o início da carreira dela. Para o Kim Kataguiri, uma grande controvérsia bateu bem no coração da estratégia digital dele: a relação do movimento dele, o MBL, com uma gigante das redes sociais. Esse episódio levantou uma questão que, na verdade, continua super atual. O Facebook estava combatendo a desinformação
ou estava censurando o movimento político? Bom, para o MBL, a resposta foi clara, era censura. Já o mandato do Nicolas Ferreira tem sido marcado por vários desafios na justiça e acusações de grande repercussão, tudo relacionado aos discursos e à conduta dele na internet. Ele enfrenta consequências legais bem sérias, incluindo uma condenação por transfobia, que foi mantida em instância superior, e também sanções judiciais por espalhar desinformação sobre as eleições. Ele, por sua vez, enxerga tudo isso como ataques ao seu mandato. No fim das contas, a ascensão desses três, ao mesmo tempo, não é uma coincidência. É, na verdade, um reflexo perfeito das fraturas da nossa própria sociedade. De um lado, a gente tem a proposta de uma reforma baseada em dados, do outro, uma disrupção liberal e, por fim, a restauração conservadora. São três visões que estão em uma batalha pelo futuro do país, e isso deixa uma pergunta no ar. Qual delas vai prevalecer?